Vivendo realmente tempos de crise, e eu quero rapidamente compartilhar uma reflexão ao seu coração a respeito disso. Eu estou muito feliz de poder participar desta noite. Eu quero já agradecer por esse convite, mas eu quero me ater a um texto que certamente você já ouviu alguma vez na sua vida. A Bíblia vai relatar uma história de uma família cujo irmão chamava Lázaro, e nós temos um cenário muito diferente nesse texto bíblico, nessa história bíblica. A gente sempre ouve isso, que nós estamos em crise, e depois que a pandemia aconteceu, a gente começou a ouvir ainda mais. A economia está em crise, a saúde está em crise, a política está em crise, as famílias estão em crise. Enquanto eu pensava a respeito disso, Deus trouxe ao meu coração essa história de Lázaro, você certamente conhece. E essa história se encontra em João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. E para que você se lembre disso, eu queria primeiro explicar para você o que o dicionário diz a respeito de crise. Quando a gente fala de crise, é interessante você saber o que é realmente crise. E o dicionário vai dizer que o sentido figurado para essa palavra crise é um momento perigoso, um momento difícil, um período de desordem, uma situação de conflito, uma situação tensa. Isso é crise. E se eu perguntasse, tivesse o privilégio de ouvir você responder, certamente você está passando por algum momento de crise na sua vida, ou passou recentemente por algum momento assim. Mas a Bíblia vai contar essa história dessa família, que está lá em João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. E quando a gente começa a entender crise, a primeira coisa que eu gostaria de trazer à sua memória é que a crise, ela vem. As crises acontecem com todos. Há um texto em Eclesiastes que diz que as coisas boas e ruins acontecem a todos, a justos e injustos, a crentes e descrentes. Por quê? Porque nós estamos em um mundo dominado pelo pecado. Então há um equívoco quando as pessoas pensam que ser filhos de Deus significa que você não vai passar por crises na sua vida. Pelo contrário, como diria nossos avós, nem tudo são flores. E nós vamos passar sim por crises das nossas vidas. Ser filho, ser perdoado, ser cristão ou não cristão, não faz com que você deixe de passar por crises na sua vida. Você vai passar por crises. Isso não é uma profecia. Eu não estou desejando crise para você. Acontece que quando nós estamos vivos, nós estamos sujeitos a viver coisas que acontecem na nossa vida. E a crise é uma dessas coisas. Então, tendo entendido isso, e esse texto de Eclesiastes, você precisa saber que se isso não aconteceu com você, isso certamente acontecerá. Você vai passar por alguma crise na sua vida. Mas você precisa ter uma consciência de que você passa pela crise de maneira diferente. Obrigada. Você passa pela crise de uma maneira diferente. Por quê? Porque a sua visão a respeito da crise não é uma visão comum, como de outras pessoas do mundo. Então, esse texto em que eu citei de João, ele vai contar que Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. E Jesus era amigo da família de Lázaro. A Bíblia cita Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Imagine uma amizade muito bonita, a ponto de Jesus entrar na casa de Lázaro para poder comer com ele. Isso era muito comum na vida de Jesus, estar na casa do seu amigo Lázaro, comendo com sua família e os seus discípulos. Mas acontece uma coisa terrível, gente. Jesus está realizando o seu ministério quando ele recebe uma notícia triste. O seu amigo Lázaro está doente. E naquele momento, Jesus, também sendo Deus, ele já entende o que aconteceria, a crise que aquela família iria passar. A Bíblia vai relatar toda a história nesse capítulo de João. E você vai perceber que, de repente, chega uma notícia de que Lázaro havia morrido. Sim, fiquem chocados nessa noite. Jesus não foi assim que soube que Lázaro estava doente. Jesus ainda ficou alguns dias aonde ele estava, e só depois que Lázaro já estava morto, é que Jesus sai do lugar. Isso é uma notícia muito chocante. Por quê? Porque nós temos aqui um cenário de uma família vivendo uma crise terrível. Lázaro morreu. E a grande questão aqui é que Lázaro não era qualquer pessoa. Lázaro era amigo de Jesus.
Lázaro era amigo desse homem que estava sacudindo o mundo e sacudindo a cidade com curas, milagres e maravilhas. Mas de repente esse amigo adoece e Jesus não chegou no tempo que eles estavam esperando. Lázaro morreu. Agora nós temos uma crise aqui na casa dessa família. Jesus foi avisado, mas ele não chega. E quando ele chega em Betânia, já fazem 4 dias que Lázaro foi sepultado. Gente, imagine essa dor. Imagine a dor dessa família. Imagine a crise no coração dessa família em ver Jesus chegando. E aí no versículo 21 do capítulo 11 de João, diz o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E daqui começa algo muito interessante. Marta encontra Jesus no meio do caminho. E ela começa a me mostrar ensinamentos em tempos de crise. E se você puder anotar isso no seu celular, num bloco, e nunca mais esquecer, guarde no seu coração. Ensinamentos em tempos de crise. O primeiro ensinamento dessa família que está vivendo uma crise é: não ignore suas crises. Por muitos anos nós aprendemos que os crentes não passam por crises. Isso é falta de Deus. Mas, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você vai passar por crises, sim. E a maneira como você vai passar por elas é que vai dizer quem está no governo do seu coração. Tudo que você ignora não cura. Para que isso seja curado dentro de você, você precisa confessar e entender que a crise está acontecendo naquele momento. E no versículo 21, é exatamente o que nós vemos aqui. Marta encontra Jesus. E, gente, é bem típico de uma mulher. Ela já encontra Jesus no caminho e ela não segura o que ela vai falar. Ela não filtra que é Jesus. Ela já solta logo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu e minha família não estaríamos passando por essa crise agora. Mas o mais interessante, o mais nobre da declaração dessa mulher é que ela está expondo para Jesus a crise que ela está passando agora. Querido, você pode esconder a sua crise do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, do seu filho, do seu chefe, do seu patrão, do seu pastor, de quem seja, do seu melhor amigo, mas saiba disso nessa noite. Há uma pessoa que precisa que você saiba que Ele entende e conhece suas crises. Deus conhece todas as suas crises. E quer saber mais? Deus se importa com elas. Marta está falando: olha, Jesus, há uma frustração no meu coração. Eu estou em luto. E se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Gente, nós precisamos deixar de espiritualizar coisas que são naturais. O que ela fez foi abrir o seu coração para Jesus. Então guarde. Não ignore as suas crises. Quando negamos as dores, as perdas, emoções que vão passando de ano em ano e são ignoradas, nós nos tornamos cada vez menos humanos. Deus não chamou você para ser um super-herói. E talvez você está caminhando de maneira tão pesada porque passaram anos e anos e você ocultou suas crises, ao invés de abri-las a Jesus. Não ignore as suas crises. Marta abriu o coração. Ela não escondeu a tristeza, a decepção. E então você precisa ser curado nessa noite. E a primeira coisa que você precisa fazer é parar de ignorar suas crises. Entre para o seu quarto. Se coloque de joelho diante de Deus e diga: sim, Senhor, eu estou vivendo uma crise. Isso está afetando a minha vida, isso está afetando minha saúde emocional, meu casamento, meu relacionamento com as pessoas. Eu estou vivendo uma crise. E eu exponho isso diante do Senhor. E seja curado em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que nós podemos observar nesse texto, a partir do versículo 27, é: reposicione a sua fé. Porque também é algo interessante. Marta confessou isso a Jesus, mas ela não ficou só aí. O versículo 27, Marta vai dizer: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O coração de Marta está quebrado, ela está em luto. Jesus não tinha chegado no tempo esperado, mas com essa declaração agora ela reposiciona a fé dela. Sabe, queridos, a questão aqui não é ter fé simplesmente. A questão aqui é em quem está depositada a sua fé. Há pessoas que só têm fé.
Mas na verdade, Marta está agora reposicionando a fé dela com essa declaração, dizendo: Senhor, eu sei que tu és o Cristo. Então não para por aí. Marta não disse simplesmente: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pelo contrário, ela está dizendo agora: mas eu sei quem tu és. E por causa disso, eu sei que eu posso confiar naquilo que o Senhor fará. Reposicione a sua fé nesta noite. Você já deve ter ouvido uma frase que diz: tudo que você foca, cresce. Acontece que tem pessoas que vivem em tempos de crise e foca somente na crise. Ela foca somente no problema, ela foca somente no que deu errado, ela foca somente nos amigos que traíram, na pessoa que foi embora, no que deu aquilo que ela não esperava. Ela foca só na frustração, e tudo que você foca, cresce. Eu tenho um convite para você nessa noite. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando aqui, reposicione a sua fé. Volte os seus olhos para Jesus, declarando que você sabe quem Deus é, mesmo em tempos de crise. Imagine que nesta noite, Deus está elevando a sua visão. E agora nessa mesma posição você consegue, nos braços de Deus, ter uma visão muito maior a respeito das suas crises. Sabe, querido, a sua visão é muito limitada, a minha visão é muito limitada. Nós podemos ver apenas um curto período de tempo, mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Aquilo que nós não entendemos agora já está programado na agenda de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Em tempos de crise, reposicione sua fé. Chore diante de Deus. Confesse suas frustrações. Mas seja rápido em reposicionar sua fé e dizer: Senhor, eu ainda confio em Ti. Eu ainda sei que o Senhor pode fazer aquilo que deseja o seu coração e que é o melhor para mim. Reposicione a sua fé. Tire os seus olhos apenas da circunstância, querido. Volte os seus olhos para Jesus. Eu creio que essa é uma noite onde Jesus está reajustando o nosso foco, reajustando o nosso olhar, voltando os nossos olhos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Reposicione sua fé nesta noite. Depois que Marta conversa com Jesus, Jesus pede para que eles o levem aonde Lázaro foi sepultado. E Jesus dá uma ordem que é o terceiro ensinamento que a gente tira nessa noite. Jesus diz o seguinte: tire a pedra. E essa é uma frase de afirmação, porque é uma ordem de Jesus. E no versículo 39, você vai ver que Marta fica um pouco angustiada. Ela diz: Senhor, já está fazendo 4 dias que nós sepultamos Lázaro, está cheirando mal. Mas a ordem de Jesus é clara: tire a pedra. Eu entendo com isso, que em tempos de crise, precisa haver no nosso coração uma disponibilidade de nos mover. Porque há pessoas que estão vivendo crises há 30 anos. Por quê? Porque acreditam que o tempo cura tudo. Mentiram para você, o tempo não cura tudo. Se você deixar um copo sujo na sua estante, no seu armário, em cima da mesa, e voltar depois de 10 anos, o copo vai continuar sujo. Enquanto você não pegar o copo, for lá e lavar o copo, ele não vai ser limpo nunca. O tempo é da mesma forma, o tempo não cura tudo. Às vezes, para sair em um momento de crise, em uma crise que você está vivendo, é necessário uma atitude que parte de você. Jesus está falando: eu vou ressuscitar Lázaro, mas quem vai tirar a pedra é vocês. Tirem a pedra. Isso significa dar acesso a Jesus ao defunto. Olha que interessante. Tirando a pedra, eles estão dando agora acesso a Jesus para realizar o milagre. Eu quero te dizer que Deus vai mover céus e terra para fazer aquilo que você não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não fará. Há coisas que são responsabilidade sua. Há atitudes que precisam vir de você. E talvez você está ouvindo isso e falando: Tamara, você não sabe a crise que eu estou passando. Eu não tenho vontade de levantar da cama. Que dirá ter alguma outra atitude, como tirar pedra, para ver algum milagre acontecendo. Querido, a Bíblia diz que para aqueles que nasceram de novo, fluem o fruto do Espírito.
E você é renovado dia após dia na sua caminhada com Jesus. Talvez você não sabe como fazer, talvez você não sabe por onde começar, mas talvez a afirmação de Deus para você, para que essa crise acabe, tire a pedra, dê acesso a Jesus, abra o seu coração para que Jesus possa realizar um milagre na sua vida. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Saia do lugar, levante-se da cama, tome um banho, entregue um currículo, converse com a sua família, peça perdão a alguém, perdoe alguém, faça algo a respeito dessa crise. O que Jesus está ensinando aqui a gente, eu vou realizar esse milagre, porque isso vocês não podem fazer, mas há algo que vocês podem, tire a pedra. E Deus está convidando você nessa noite a participar do milagre, a não apenas assistir, mas a participar do milagre. Em tempos de crise, querido, tire a pedra, pergunte a Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Qual tem que ser a minha atitude? O meu coração está disposto a fazer isso, eu quero me dedicar a fazer isso, para que essa crise passe. Tire a pedra, é a palavra de Jesus. Amém ou não? Amém, gente? Os meninos têm que responder, né? Porque, aleluia. Depois o que vai acontecer nesse texto é o seguinte, no versículo 43, olha que grande milagre. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Preste atenção, isso não é história da carochinha, isso aconteceu de verdade. Imagine só essa cena. Jesus chama Lázaro, venha para fora, e daquele sepulcro sai um homem. E agora nós temos aqui um outro aprendizado. Você precisa se lembrar em tempos de crise, que tudo passa, inclusive as crises. Tudo passa. Eu não sei quanto tempo levou toda essa conversa de Jesus com as irmãs de Lázaro, até que Jesus chegasse ao sepulcro. Mas suponhamos que isso aconteceu em 4 horas. E que eles ficaram ali durante 4 horas até Jesus liberar essa palavra. 4 horas atrás, aquelas mulheres estavam chorando um luto, porque perderam o irmão. 4 horas depois, essas mulheres estavam vendo o irmão sendo ressuscitado pela palavra de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque tudo passa. A crise que você está vivendo hoje vai passar. Certamente virão outras. Logo depois outras surgirão. Mas essa crise vai passar. Você não pode perder o melhor da sua vida hoje, porque você está se prostrando diante de uma crise. Em tempos de crise, traga à sua memória que tudo passa, mas há uma coisa que não passa: as palavras de Deus sobre você. Tudo passa, exceto as palavras de Deus sobre você. A palavra de Deus sobre você e sua casa é que você é muito abençoado. Você é próspero, você é mais do que feliz. As bênçãos de Deus estão sobre você. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo e que os céus estão abertos sobre Cristo. Os céus estão abertos sobre você. Você tem saúde. Você tem a proteção de Deus sobre você. Você tem a direção de Deus sobre você, porque você é filho. Filhos de Deus não andam sem direção. Filhos de Deus não andam sozinhos. Essa é a palavra de Deus sobre você e sua casa. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Talvez você pense que a dor de ter perdido alguém que você ama tanto nunca vai passar. E as pessoas insistem em dizer: não, com o tempo essa dor passa e fica só a saudade. E quem sou eu para poder medir a sua dor enquanto você está aqui assistindo essa live? Eu quero apenas que você se esforce e traga ao seu coração
a lembrança de que isso vai passar. Isso não é para a morte, isso vai passar. Essa angústia que você sente hoje vai passar, querido. A tristeza vai passar, os problemas financeiros vão passar, as crises vão passar. E no final de tudo, você vai perceber que as palavras de Deus te mantiveram de pé. A palavra de Deus vai te manter de pé. Toda dor é por enquanto. Tudo passa. Tudo passa. Talvez você tenha enfrentado muitas coisas e agora, hoje você pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma crise que você passou um dia. E esse também é um aprendizado desse texto. No versículo 45 diz que muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Depois desse milagre, depois que a crise passou na família de Lázaro, a Bíblia diz que muitas pessoas creram em Jesus por causa desse milagre. E talvez você não entenda a crise que você está passando agora, mas eu quero te dizer que talvez aquilo que você chama de crise, Deus chama de oportunidades. Você já ouviu uma história de que uma empresa de chinelos envia um vendedor para um país de extrema pobreza? E envia um vendedor para lá, e quando ele volta com o relatório, ele vai fazer um levantamento de vendas, ele volta com o relatório dizendo: olha, não dá para vender nada lá não. E o dono da empresa: sério? Não dá porque lá todo mundo anda descalço, ninguém usa chinelo, vamos procurar outro lugar, lá não dá. E o dono daquela empresa ainda fica com aquilo na cabeça e fala: eu vou mandar outro vendedor. Ele manda outro vendedor. E quando o outro vendedor volta com o relatório, ele diz: a gente vai vender muito chinelo. A gente vai vender chinelo demais. E ele: sério? Por quê? Lá todo mundo anda descalço. Ninguém tem chinelo. A gente vai vender chinelo à beça. Por quê? Talvez o que você chama de crise, Deus chama de oportunidades. Talvez a situação que você está passando hoje, pensando que é a maior crise que você já viveu, é exatamente aonde Deus vai usar você para abençoar a vida de muitas pessoas daqui a algum tempo. Mas volto a dizer, a gente não entende isso hoje, porque o nosso pensamento é muito limitado diante dos planos de Deus. Os planos de Deus para a sua vida são grandes, são maravilhosos, são tremendos, são poderosos, são planos de prosperidade, de paz e abundância de vida. E Deus vai usar a crise como ferramenta para que muitos conheçam o nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Lázaro. Imagine que as pessoas passavam na porta da casa de Lázaro e diziam: é aqui? É aqui que mora Lázaro? Qual Lázaro? Lázaro que Jesus ressuscitou? Sim, sim, é ele mesmo. E muitos criam em Jesus por causa desse grande testemunho. Lembre-se, o que você chama de crise, Deus chama de oportunidades. Oportunidades para aprender, oportunidades para crescer, oportunidades para perdoar, oportunidades para aprender a ser cuidado por alguém, oportunidades para aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor. Na pandemia, o que a gente mais viu foi netos mandando mensagem para os avós, declarando amor, querendo estar junto, chorando um abraço, porque nós estávamos privados de ter essas atitudes que antes eram comuns. E um tempo de crise aproximou muitas pessoas. Um tempo de crise fez a igreja perceber como é precioso estar reunida em um culto. Em um tempo de crise, fez um profissional entender como é importante ser criativo. Um tempo de crise faz isso. Oportunidades para você. E em último lugar, em tempos de crise, querido, mantenha os seus olhos na eternidade. Há uma frase que eu amo muito, ela foi dita por um teólogo chamado Jonathan Edwards. Ele disse o seguinte: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. E quando nós ouvimos essa frase, a gente traz à nossa memória o que nós acabamos de cantar. Maranata, vem Senhor Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que as tribulações passageiras,
que as crises passageiras não podem se comparar com a glória que há de vir. Eu quero encerrar nessa noite essa palavra, trazendo uma boa notícia para você. No céu não tem crise. Não tem crise no céu. No céu não tem enfermidade. No céu não tem câncer. No céu não tem Covid-19. No céu não tem divórcio. No céu não tem morte. No céu não tem homicídios, assassinatos. No céu não tem abuso. No céu não tem miséria, não tem pobreza. Não tire os seus olhos da eternidade. Eu sei que nessa noite eu estou falando aqui com pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. Mas eu quero pedir uma coisa a você. Não tire os seus olhos da eternidade. Saiba que aquilo que nos aguarda é muito maior e melhor do que tudo que nós estamos vivendo aqui agora. E viver o que, gente? 90, 100 anos? É tão pouco diante da eternidade. É tão passageiro, é tão rápido diante de uma eternidade, que quando nós olhamos para a eternidade, querido, as crises se tornam pequenas demais. Nossos problemas se tornam pequenos demais. As enfermidades se tornam pequenas demais. Porque tudo que nós ansiamos agora é estar com Jesus eternamente. Não tire os seus olhos da eternidade. Significa que o seu corpo está na terra, mas que você está aspirando o céu. Significa que agora você está em tempo de crise, mas que o seu desejo é o céu. É estar com Jesus, nesse lugar tão maravilhoso. Significa que você não vai ser consumido por essas coisas tão passageiras. Você vai se dedicar. Você vai ter uma vida agradável, você vai construir história, você vai ter conquistas, mas a sua expectativa não estarão nessas coisas. O céu é o seu lugar. O céu existe para mim e para você. Mas a Bíblia diz que apenas para aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador, existe esse lugar. Aqueles que confessarem diante de Deus, diante do Pai, Ele também o confessará diante de Deus. E eu quero estender esse convite a você nessa noite. Eu acho muito lindo, gente, porque a Bíblia nunca oculta as crises que as pessoas viveram. A crise que todos eles viveram em algum momento da história. A Bíblia não deixa só os momentos bons, pelo contrário, ela deixa todos os momentos para que você saiba que você vai viver isso também. A crise de uma viúva que procurou o profeta Eliseu, quem se lembra? Essa mulher perdeu o marido, está endividada, agora o credor quer levar os 2 filhos como escravo para pagar a dívida que ela tinha. A crise de uma mãe que vivia em Naim, ela está num cortejo fúnebre, perdeu o marido e agora está no caminho para sepultar o único filho. A crise dessa mulher que perdeu o seu único irmão e que está chorando há 4 dias, dia e noite, vivendo o luto de alguém que era amigo de Jesus. A crise de uma mulher que já passou por 5 relacionamentos, mas ainda se sente só. A crise de um paralítico que está há 38 anos do lado de um tanque, desejando que alguém coloque ele lá dentro para que ele seja curado. A crise de um discípulo que nega Jesus 3 vezes, mesmo depois de ter sido avisado por Jesus. A crise de um oficial que está com o filho doente em casa e pede por favor a um homem desconhecido que cure seu filho. A crise de uma mulher adúltera que foi pega no ato do seu pecado, agora ela está na rua, na roda da acusação, prestes a ser apedrejada por todos. A crise de uma mulher que gastou todo o recurso que ela tinha, toda a sua energia, toda a sua esperança, tentando há 12 anos se curar de um fluxo de sangue. A crise dos discípulos no momento mais tenso de Jesus, aonde não conseguiram orar nem por 1 hora, mas dormiram. A crise
dos amigos e discípulos vendo o seu mestre, aquele que tirou da antiga vida, aquele que tirou e mudou os seus nomes, agora sendo preso para ser açoitado e crucificado. A Bíblia relata muitas crises de muitas pessoas. E talvez você está vivendo assim nessa noite. Eu sei que hoje eu estou falando com viúvas, com viúvos, com órfãos, com pessoas que estão desesperadas, sem saber como prosseguir, como continuar a viver, que estão vivendo em tempo de crise, mas não têm força para sair desse lugar. Eu sei que nós estamos comunicando nessa noite com pessoas que creem e pessoas que não creem. Eu quero dizer para você, querido, creia que essa noite foi preparada para abençoar sua vida. Isso vai passar. Logo estaremos com Cristo. Mas para isso, é preciso apenas uma atitude: que você creia com todo o seu coração. Se os nossos olhos estiverem na eternidade, nós vamos ressignificar muitas coisas na nossa vida, inclusive as crises. É uma noite de ressignificar crises, querido, aleluia. É uma noite de ressignificar crises e entender que Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Saiba nessa noite, é seguro andar com Jesus. É seguro caminhar com Ele. O salmista vai dizer: na sua presença há delícias perpetuamente. Estar com Jesus não significa que as crises vão embora rapidamente. Significa que você nunca vai passar sozinho por elas. O Senhor estará com você. O Senhor está alcançando o seu coração nesta noite. O Senhor está te tirando desse lugar de prostração diante de crise, diante das dificuldades. O Senhor está enxugando o seu pranto nessa noite. O Senhor está tocando sua mente nessa noite e trazendo nova estratégia de vida. O Senhor está te levantando desse lugar e dizendo para você: chega! O Senhor não vai patrocinar o tempo a mais que você quer passar por essa crise. Deus permite algumas crises, mas há tempo para elas. Agora chega. Levante-se desse lugar, querido. Levante-se desse lugar. Reajuste o foco do seu coração. Diga: Senhor, qual é a pedra que eu preciso tirar? Eu estou tirando nessa noite. Ressuscita os mortos da minha vida, do meu casamento, da minha empresa, dos meus projetos. Eu quero sonhar novamente. Talvez daqui a algum mês outra crise surja. Mas o seu comportamento hoje vai mudar tudo. O Senhor está aqui. O Senhor está ministrando algo ao seu coração nesse momento. Você precisa apenas crer que Ele está falando com você. Confesse com o seu coração. Se posicione diante dessa crise. Coloque sua fé em Jesus e vença. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não há nada que seja maior, melhor, mais maravilhoso, mais gostoso do que Jesus Cristo. Não tem. Não há nada mais maravilhoso do que viver com um Deus que cuida de você e já sabe do futuro, vê? Não tenha medo do futuro. Deus já está lá. E Ele está cuidando de você. Em tempos de crise, creia. Aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele cuida de você e da sua casa. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Pai, louvamos o Teu nome nesta noite. Somos gratos a Ti pelo privilégio de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amamos o Senhor, amamos a Tua presença. Mas o Senhor bem sabe das crises que vivemos. Nessa noite nós queremos declarar que a nossa confiança não está no governo.
A nossa confiança não está na política, a nossa confiança não está nos médicos, a nossa confiança não está no dinheiro, a nossa confiança não está nos bens materiais que nós temos, a nossa confiança está em Ti. O Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Nessa noite expomos nossas crises diante da Tua presença e dizemos: Senhor, aqui está a crise que nós estamos passando. Deus, pessoas estão chorando a morte de alguém querido, pessoas estão chorando porque perderam o emprego, pessoas estão chorando porque foram magoados por alguém, pessoas estão chorando porque foram traídos, pessoas estão chorando porque receberam um diagnóstico negativo de um médico. Tantas crises, meu Deus, estão diante de nós todos os dias. Crise na nossa casa, crise nos nossos relacionamentos, nos trabalhos, nas faculdades, nas empresas, nas igrejas, crises o tempo todo. Nessa noite nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Jesus, e declarar: Tu és a nossa confiança, Tu és a nossa esperança. Nós derramamos nossas lágrimas na Tua presença nessa noite para declarar que confiamos somente em Ti, Jesus. Confiamos no Teu amor, confiamos no Teu poder e confiamos que o Senhor está cuidando de nós. Alcança cada casa nesta noite, toca cada pessoa que está aqui assistindo a essa live. Converte os corações nessa noite, convence do pecado, da justiça e do juízo, e realiza a Tua obra, meu Deus, na vida de cada família. Que o Senhor possa nos fazer sábios, que o Senhor possa nos fazer sensíveis a ouvir a Tua voz e corajosos a obedecer, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você.